Você já ouviu dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo? Ah, acho que é. Mas por quê? Porque sim. Porque sim não é a resposta. Vamos estudar o bioma da floresta amazônica para entender por que ela pode ser o pulmão do mundo. Para isso, é preciso que conheçamos a floresta amazônica. Você já se perguntou qual é a origem desse nome? O nome Amazônia vem de Amazonas, que eram guerreiras mitológicas. Amazonas vem do grego adnedação e masos seios, igual sem seios, porque elas tinham o hábito de cortar os seios para segurar armas. Segundo a lenda, as Amazonas pertenciam a uma tribo comandada por Hipólita, que não aceitava homens. Assim, os meninos eram mortos ao nascer. O nome foi dado pelo explorador espanhol Francisco de Orellana em 1542, que fez referência à história das índias guerreiras que habitavam a floresta. Elas foram chamadas de Amazonas por causa da semelhança com a mitologia grega. Assim, a lenda foi transportada para a América do Sul pelos conquistadores espanhóis. E quando viram que elas eram diferentes da mulher europeia, que tinha apenas funções domésticas, passaram a crer que finalmente encontraram as Amazonas. Assim como a origem do nome, existem várias outras lendas que surgiram no Amazonas, como é o caso da Vitória Régia, que conta a história da Índia que se imortaliza em uma flor. A história da cobra grande assusta e para muitos é a explicação para a origem de alguns dos grandes rios. Algumas lendas contam que a floresta é habitada por seres mitológicos que a protegem da fúria de caçadores e madeireiros. A crença em entes como Iara, Matinda Pereira, Curupira, Mapinguari dão a ideia da magia amazônica e das raízes culturais do homem da região. O folclore reserva ainda a formação de grupos folclóricos com músicas próprias, roupas típicas, dançarinos e ritmos contagiantes. Outras curiosidades da Amazônia são que o rio Amazonas despeja no Oceano Atlântico num único dia mais água que o rio Tâmisa em um ano. Além disso, o Rio Negro possui mais água doce do que a Europa inteira. É possível encontrar tubarões e outros peixes do mar no rio Amazonas. Tubarões já foram vistos a 400 quilômetros acima do rio. Muitos medicamentos modernos derivam de plantas encontradas na floresta. Também, o maior peixe de água doce do mundo é o pirarucu, uma espécie típica do Amazonas. O pirarucu é capaz de atingir 2,5 metros de comprimento e pesar 250 quilos. Além disso, das 483 espécies de mamíferos brasileiros, 324 vivem na Amazônia. E também a Amazônia possui 1/3 dos insetos da Terra. Com cerca de 1.622 espécies, a Amazônia abriga metade das aves conhecidas no mundo. 2 em cada 3 índios brasileiros vivem nas reservas indígenas da região amazônica. Ainda existem tribos indígenas isoladas na região amazônica. Algumas nunca tiveram contato com o homem branco. Embora muitas tribos de índio da Amazônia possuam contato com a cultura externa, elas ainda mantêm os principais aspectos da vida de seus antepassados. Vivem da caça, pesca, extrativismo vegetal e agricultura. Uma das principais figuras da tribo é o pajé, espécie de curandeiro. Ele é também o sábio que conhece a cultura do povo e a transmite oralmente para os mais novos. É ele que domina o contato com o mundo espiritual e faz os ritos religiosos, principalmente de cura. Os povos indígenas da Amazônia podem ser divididos em 6 troncos linguísticos: Tupi, Aruaque, Tucano, Gê, Caribe e Pano. E elas podem até lutar entre si. Situada na região norte da América do Sul, a floresta amazônica possui uma extensão de aproximadamente 7.000 km².
espalhada por territórios do Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Porém, a maior parte da floresta está presente em território brasileiro, nos estados do Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, Pará e Acre. Aqui no Brasil, para fins administrativos e de planejamento econômico, foi instituída a chamada Amazônia Legal, que engloba os estados já mencionados em sua totalidade, não por características morfológicas ou de vegetação, mas apenas para facilitar o planejamento econômico na região. Temos também a Amazônia Continental ou Internacional, que pega a parte que está dentro e fora do Brasil. Muito legal, né? Agora vamos viajar até lá? A floresta amazônica caracteriza-se por ser diferente, havendo um elevado quantitativo de espécies, com cerca de 2.500 tipos de árvores e mais de 30.000 tipos de plantas. Além disso, permanece verde durante o ano todo, não perdendo as suas folhas no outono. Apresenta uma grande umidade, o que é propício ao grande número de árvores por metro quadrado. É uma floresta tropical fechada, formada em boa parte por árvores grandes e próximas umas das outras. O solo dessa floresta não é muito rico, pois possui apenas uma fina camada de nutrientes. Esta é formada pela decomposição de folhas, frutos e animais mortos. Esse rico material é essencial para os milhares de espécies de plantas e árvores que se desenvolvem nessa região. A grande quantidade de chuvas na região também colabora para o seu desenvolvimento perfeito. Como as árvores crescem muito juntas umas das outras, as espécies de vegetação rasteira estão presentes em pouca quantidade na floresta. Isso ocorre pois, com a chegada de poucos raios solares ao solo, esse tipo de vegetação não consegue se desenvolver. O mesmo vale para os animais. A grande maioria das espécies dessa floresta vive nas árvores e são de pequeno e médio porte. Podemos citar como exemplo de animais típicos da floresta macacos, cobras, marsupiais, tucanos, pica-paus, roedores, morcegos e muitos outros. Os rios que cortam a floresta amazônica, o rio Amazonas e seus afluentes, são repletos de diversas espécies de peixes. O clima que encontramos na região dessa floresta é o equatorial, pois ela está situada próxima à linha do Equador. Nesse tipo de clima, as temperaturas são elevadas e a quantidade de chuvas também. Num dia típico na floresta amazônica, podemos encontrar muito calor durante o dia, com chuvas fortes no final da tarde. Sua fauna é a mais espetacular do planeta, incluindo felinos, roedores, aves, quelônios e primatas. Sua bacia hidrográfica possui a maior diversidade de peixes do mundo, entre 2.500 e 3.000 espécies. Destas, jaú, surubim, cachorra, matrinchã, piranha e tambaqui são alguns dos mais cobiçados dos amantes da pesca esportiva. Porém, a lista de preferidos é encabeçada pelo tucunaré, famoso por ser muito bom de briga. Além disso, na Amazônia vivem 1.300 espécies de pássaros e 300 mamíferos. A flora amazônica é abençoada pela natureza. Em meio à floresta há inúmeras espécies comestíveis, oleaginosas, medicinais e corantes. Das 100.000 espécies vegetais presentes na América Latina, cerca de 30.000 estão na Amazônia. A planta mais famosa é a Vitória régia, a flor símbolo da Amazônia. Os diferentes graus de umidade durante o período da cheia dos rios, da qualidade do solo, nos ventos e nas chuvas, propiciaram formações vegetais bem distintas. A soma delas é que forma uma região única no planeta e dá vida à grande biodiversidade amazônica. Sendo assim, existem 3 tipos de matas na Amazônia. Matas de garapó, que se localizam às margens dos rios e permanecem alagadas o ano todo. Matas de várzea apresentam grande diversidade de espécies e estão sujeitas a constantes inundações. E por fim, a mata de terra firme, que se encontra relativamente distante dos grandes cursos d'água, localizando-se em planaltos sedimentares, por isso não costuma ser alvo de inundações. Essa mata ocupa a maior parte da floresta. Um dos principais problemas é o desmatamento ilegal e predatório. Madeireiras instalam-se na região para cortar e vender troncos de árvores nobres. Há também fazendeiros que provocam queimadas na floresta para ampliação de áreas de cultivo. Estes 2 problemas podem provocar um desequilíbrio no ecossistema da região, colocando em risco a floresta. Outro problema é a biopirataria na floresta amazônica.
Cientistas estrangeiros entram na floresta sem autorização de autoridades brasileiras para obter amostras de plantas ou espécies animais. Levam essas para seus países, pesquisam e desenvolvem substâncias, registrando patente e depois lucrando com isso. Durante muito tempo, vários cientistas chamaram a floresta amazônica de o pulmão do mundo. Porém, atualmente este apelido tem sido deixado de lado, pois estudos mais recentes mostram que as florestas tropicais consomem quase todo o oxigênio produzido por elas. Mas então, para que serve a Amazônia? Por que temos que preservá-la? Porque a floresta amazônica apresenta grande importância nos processos de filtragem e regeneração do ar e regulação do ciclo da água. São as águas marinhas que fornecem a maior parte do oxigênio que o planeta precisa. Florestas como a amazônica consomem quase tudo aquilo que produzem. Elas jogam na atmosfera quase 55% de todo o oxigênio produzido no planeta. Isso não significa, contudo, que derrubar a floresta teria impacto zero sobre o clima do planeta. Ao contrário, árvores derrubadas se decompõem, liberando gás carbônico e agravando o problema do aquecimento global. Além disso, já se sabe que, de várias maneiras, a Amazônia produz sua própria chuva e influencia o regime da chuva de outras regiões. É por isso, entre outros fatores, que as chuvas são tão abundantes na Amazônia. Quanto mais o desmatamento avança, mais elas tendem a se reduzir. Nossa, então não é a floresta que precisa de nós. Nós é que precisamos dela. Isso mesmo. Se destruirmos, nós morreremos, mas ela se recuperará. Então fica a dica, vamos cuidar de nosso planeta. Espero que tenham aprendido a lição e até mais, galerinha!